Olá pessoal, tudo bem? Nós temos assuntos, meus amigos, para a vida toda. E falar de Deus é sempre muito bom, como nós temos feito desde o princípio desse canal. Mas hoje a gente vai tratar de um outro assunto. Um assunto sobre as injustiças que está acontecendo nesse país e as consequências que isso trouxe e, se continuar assim, ainda poderá trazer. Vamos lá? Pois bem, nós descobrimos no dia 8, né, desse mês, que teve uma decisão do nosso STF, em especial Edson Fachin, a respeito de tirar toda e qualquer condenação do ex-presidente, do Luiz Inácio Lula da Silva. Logo após essa notícia, eu trouxe uma matéria aqui, após a decisão de Fachin, a bolsa cai quase 4% e o dólar dispara a R$ 5,78. A matéria diz, veja bem, que o índice de referência do mercado acionário brasileiro fechou em baixa de 3,93% a 110.675,88 pontos. O dólar se aproxima a R$ 5,80. A anulação das condenações do ex-presidente Lula nos processos relacionados a Lava Jato no Paraná contribuiu para a piora dos ativos nesta segunda-feira, dia 8. O Ibovespa fechou em baixa de quase 4%, ficando naqueles pontos que eu disse, 110.675,88 pontos. Segundo os dados preliminares, devolvendo boa parte da alta da semana passada, mais de 4,7% no câmbio. O dólar, que já vinha em alta, disparou. A decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal permite que Lula fique elegível para a eleição presidencial de 2022, mas será posteriormente avaliada pelo plenário do STF. Como eles trabalham sempre juntos, né? Pode ser que mantenham isso ainda, porque eu acredito que não acharam nenhum candidato para bater de frente com o presidente atual, porque não tem. Então eles apelaram para, eu acredito, no meu ponto de vista, para essa situação. E o que levou, o que deu origem a isso, né? Veja bem como uma coisa leva a outra. Por 6 votos a 5, o STF muda a posição e derruba a prisão após condenação em segunda instância. Olha que legal! Com a decisão, os réus condenados só poderão ser presos após o trânsito em julgado, isto é, depois de esgotado todos os recursos. Antes disso, somente serão permitidas as prisões preventivas. Veja bem, por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal decidiu na quinta-feira, dia 7, eu não lembro do mês, derrubar a possibilidade da prisão de condenados em segunda instância, alterando um entendimento adotado desde 2016. Na quinta sessão de julgamento sobre o assunto, a maioria dos ministros entendeu que, segundo a Constituição, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado, fazem que não cabe mais recurso e que a execução provisória da pena fere o princípio da presunção de inocência. E com o nosso deputado Daniel Silveira isso não aconteceu. Meu Deus, olha só como as coisas não encaixam. Mas lá, o voto de desempate foi dado pelo presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, o último a se manifestar. A aplicação da decisão não é automática para os processos nas demais instâncias do judiciário. Caberá a cada juiz analisar caso a caso a situação processual dos presos que poderão ser beneficiados com a soltura. Se houver entendimento de que o preso é perigoso, por exemplo, ele pode ter a prisão preventiva decretada. A decisão pode beneficiar, como beneficiou Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba, cujas sentenças ainda não transitou em julgado.
além de cerca de 5.000 presos, e se não estiverem detidos preventivamente por outro motivo. Após o julgamento, a defesa do Lula informou que levará à justiça nesta sexta-feira um pedido de soltura com base no resultado do julgamento do STF. Bingo! O homem foi solto. Legal. E para você ver como que é as coisas, né? Então, o cara tem que ter uma acusação, tem que ir para o julgamento, ser julgado. Se ele for condenado, não interessa. Aí vai condenado para a primeira instância. O juiz lá analisa, fica solto. Segunda instância, todo juiz julga, condena, não interessa, vai solto. Aí se for em terceira instância, aí eu acredito que ele pode ser preso, eu acho. Mas o que aconteceu com o Daniel Silveira, o deputado federal, foi top, foi incrível. O camarada, ele fez um vídeo que usou palavras duras, que não se deve usar, claro, né? Eu não concordo com isso. Mas, poxa, é complicado o pessoal vê as injustiças e não poder falar nada, nem fazer nada. Ele ainda tem o direito da prerrogativa lá, que ele não pode ser preso por voto, palavra e opinião. Ele não poderia ser preso. Só que aí o ministro Alexandre de Moraes achou por bem fazer um mandato de prisão e em flagrante ainda. Dá para entender isso? Ou é mandato ou é flagrante. Como assim? Mas, né, quem sou eu para falar alguma coisa? Enquanto o Lula, que foi condenado em segunda instância, como um passe de mágica, foi solto. Muito legal. São coisas incríveis que acontecem aí no mundo jurista, né? Fora que, com essa decisão do Fachin, além de ter criado uma certa inconformidade pelo lado militar, cujo o general da reserva Luiz Eduardo Rosa Paiva fez uma carta dizendo que aproxima-se o ponto de ruptura. Além disso, existe a insegurança jurídica, que as pessoas, os empresários, quem vai investir em um país que não tem segurança jurídica, que não tem justiça, que não funciona, quem vai investir num país assim? Fica meio complicado. Se eu tivesse dinheiro, eu não investia não, né? Mas como eu não tenho dinheiro, então não dá nada, fica elas por elas. Mas enfim, além disso, criou aquele problema na Bolsa de Valores, o aumento do dólar e a queda nos pontos da Bolsa, e ainda essa carta do Clube Militar. O Clube Militar emite nota sobre a decisão do Fachin. Aproxima-se o ponto de ruptura. Vou ler para vocês. Veja bem, não sou eu que estou dizendo, pelo amor de Deus. É o general da reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva. Vamos lá? O general da reserva diz o seguinte: também membro do Conselho da Comissão de Anistia, emitiu uma nota em um artigo publicado no site do Clube Militar, criticando a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de anular as condenações do ex-presidente Lula. Diz ele: aproxima-se o ponto de ruptura. Após tanto trabalho, esforço, lutas, participação popular no resgate do civismo e da cidadania do povo brasileiro, uma única pessoa, ao arrepio do que seja justiça, segurança jurídica e senso de responsabilidade política, praticamente arremessou no lixo a Operação Lava Jato e com ela a esperança da sociedade num futuro mais digno. Uma só pessoa desdenhou das decisões das cortes da justiça da primeira instância, de um Tribunal Regional Federal e do Superior Tribunal de Justiça, onde em todas elas Lula, uma criatura deplorável, fora condenado, com base em meandros jurídicos de menor relevância diante das robustas evidências de corrupção em mais elevado grau. Fachin escandalizou o Brasil e causou um choque brutal em nossa autoestima, orgulho e confiança no país.
Para reverter essa decisão, cabe ao povo brasileiro exercer o legítimo e também legal direito de pressionar na mídia e nas instituições e organizações, mas principalmente nas ruas, de forma ordeira, firme, resoluta, sem descanso e sem retrocessos, por uma reviravolta nessa situação, que é motivo de vergonha nacional. Essa e outras decisões monocráticas e também algumas decisões do Pleno do STF revelam uma ilegítima disposição de conduzir os destinos do país, invadindo áreas dos demais poderes e contando com a conivência de deputados e senadores, cujo grande efetivo resulta na submissão do Congresso Nacional. Da mesma forma, a Alta Corte algemou o Executivo, comprometeu a sua autoridade e vem colocando em risco a paz, a harmonia e a própria unidade nacional. O STF feriu de morte o equilíbrio dos poderes, um dos pilares do regime democrático e da paz política e social. A continuar esse rumo, chegaremos ao ponto de ruptura institucional e, nessa hora, as Forças Armadas serão chamadas pelos próprios poderes da União, como reza a Constituição. Por isso, hoje, é bom lembrar Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela, não há quem recorrer. O grande jurista se referia ao recurso e às instâncias legais. Porém, o que é supremo não é a lei, e sim a justiça, e esta não existe quando a lei é usada contra o bem comum. Não fosse assim, ainda seríamos uma colônia de Portugal. Em um conflito entre poderes, a qual deles as Forças Armadas se submeterão? Com certeza ficarão unidas e ao lado da nação, única detentora de sua lealdade. Que a liderança nacional tenha isso em mente. Isso não sou eu que estou dizendo. Eu vou deixar aqui na descrição. Foi o general da reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva. Bom, você vê, o general já está, os generais, o exército, as forças armadas já estão revoltadas com esse desmando, com essa ditadura, com essa bagunça que está, né, a justiça do nosso país. E, na minha opinião, quem deveria governar o país seria aquele que foi eleito democraticamente pela população, porque o presidente ele foi eleito democraticamente pela população. Os ministros eles são indicações de antigos presidentes, ou seja, FHC, se eu não me engano até do Sarney tem ainda, do Lula, da Dilma. Eu não sei se o Temer colocou alguém lá, mas então, são pessoas indicadas. E olha só que legal, os ministros, eles não saem de lá. Não é que nem os deputados, o presidente, o prefeito, que é 4 em 4 anos. O senador eu acho que é 8 anos, eu acredito. Os ministros, se um é indicado, ele fica lá até se aposentar. Até morrer, né? Então, ele sai de lá com 75 anos. Então, para para o presidente colocar um juiz, o juiz ele não deveria ter ligação com nenhum partido político, com nenhum presidente, com nada. Ele deveria ser isolado, livre de qualquer coisa, né? Para não correr para o lado de ninguém, né? Para exercer a justiça plena, porque eles estão lá como que eu posso falar? Como os guardiões da lei, que são 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. Legislativo são os camaradas que produzem as leis, que criam as leis, que votam nas leis, né? O judiciário é o guardião da lei, aquele cara que como que eu posso falar para vocês, que faz com que essa lei funcione. E o executivo, o que executa, o que assina, o que manda ver. Então, quer dizer, cada um no seu lugar. São 3 poderes que deveriam ser harmônicos, né? Independentes e harmônicos. Mas não está acontecendo isso.
Quem está mandando no país, infelizmente, são 11 ministros que não foram colocados ali pelo povo. Tá complicado o negócio, né? E se isso continuar, o que vai trazer para nós é simplesmente revolta, miséria, caos, sofrimento. É isso que vai fazer, é isso que vai acontecer. Poxa, estamos passando sim por um problema sanitário, um problema de saúde, claro. Devemos tomar nossas providências, os nossos cuidados, sim, ninguém nega isso é fato. Mas poxa, como que a pessoa vai se alimentar sem trabalhar? Como que vai pôr comida em casa? Se você vê o seu filho passando fome, o que você faria? Pessoas estão se matando, pessoas estão se suicidando. Eu recebo vídeos de pessoas que se jogaram debaixo de ônibus, pessoas que se jogam de viadutos, pessoas que se jogam de prédios, pessoas com depressão, pessoas cheias de dívidas, cheias de problemas. Onde isso vai parar? Será que vale a pena desgraçar um país pela fome de poder, pela corrupção? Sabe? Que isso? A nossa nação, o mundo, está precisando de Deus, de Jesus, né? Sei lá, ter pelo menos um pouco de compaixão com o próximo. Porque eu garanto para vocês, meus irmãos, esses governadores não têm um pingo de compaixão de nós. Não tem. Para eles é fácil. Eles podem ficar parados durante os 4 anos. Os 4 anos. Eles vão receber o dinheirinho deles lá, né? E nós? Se nós ficar um mês sem receber, um mês, meu Deus, a gente fica louco, desesperado. E olha, o Estado não produz riqueza. Quem produz riqueza somos nós. Nós que pagamos imposto, que por sua vez, o nosso governador de São Paulo jogou tudo pro alto, né? Tudo pro alto. Inclusive o presidente diz que zerou o imposto do diesel e do gás de cozinha. A Petrobras faz vários aumentos consecutivos nos combustíveis. Sabe, é um complô, galera. É todos contra um. Em vez de eles se unirem, né, para resolver esse problema que nós estamos passando, não. Vale tudo pelo poder, inclusive a sua vida. Mas enfim, é um desabafo, irmãos. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos nós e que Deus proteja todas as pessoas desse mundo, porque se faz necessário se jogar nos pés de Deus, correr atrás para o Senhor, porque se continuar assim, nós estamos caminhando para o caos. Vamos orar, irmãos, vamos orar e pedir para Deus para colocar um pouco de amor e fraternidade no coração desses governantes e desses juízes. Se gostaram, irmãos, se inscreve no canal, me dá um apoio aí, dê um like e compartilhe esse vídeo. Manda embora, para que todos vejam as injustiças que estão acontecendo nesse mundo. Como diz Salomão, felizes são aqueles que ainda não nasceram e que não viram as injustiças que acontecem nesse mundo. Um abraço, queridos. Até o próximo vídeo.